as caravanas de luz. Trabalho este, comandado por Nossa Senhora, dentro dos planos maiores da vida, onde ela, com a sua falange de trabalhadores, vão até as regiões ali, onde estão os recém-chegados, os desencarnados, para poder ajudá-los, A gente sempre ouve falar dos umbrais, dos umbrais, dos umbrais. Os umbrais são cidades onde ficam as pessoas que estão ainda muito ligadas ao campo material. Às vezes a pessoa imagina que lá é apenas um lugar de muito sofrimento. Mas o mesmo sofrimento que você tem aqui, você tem do outro lado. As mesmas coisas que você faz aqui, você faz lá. A mesma personalidade que você tem aqui, você tem lá. Então, dentro do ambiente, de qualquer cidade, a gente escolhe onde quer morar. E a gente se esforça para poder mudar para um lugar melhor. O mundo espiritual faz a mesma coisa. Estando nós lá desencarnados, se estamos doentes, vamos procurar o quê? Um hospital. Hoje existem equipes de médicos e enfermeiros que visitam as casas das pessoas, que fazem essas consultas nos ambientes familiares. No mundo espiritual isso já é uma rotina, onde eles procuram ajudar as pessoas, principalmente os recém-chegados. Aqueles que desencarnam quase sempre se deparam dentro de um leito hospitalar. Muito difícil algum espírito ele ficar perdido, vagando, sem saber para onde ir. Esses que agem dessa forma são os mesmos que hoje, no plano físico, fazem do mesmo jeito. As pessoas não têm um caminho, não têm uma direção na vida, ficam perambulando pelas ruas, as pessoas que estão aí perdidos em vícios, drogas, tudo mais, têm a sua casa, mas não vão para as suas casas. A gente desencarnando, a gente não muda da água para o vinho. Nós continuamos sendo exatamente o que somos, inclusive quando desencarnamos com algumas doenças, nós somos lá levados aos hospitais do mundo espiritual e lá nós passamos também um tempo lá nos cuidando, nos tratando, até nos curarmos. Aí, estando curado, a gente vai para casa. Vai fazer o que em casa? O que você faz na sua casa? Você fica lá um dia, 2, uma semana, depois você vai querer procurar o que fazer. Para quem acha que no mundo espiritual ninguém faz nada, que a vida lá é muito chata, não é não. Não existe isso. Isso aí existe para aqueles que não gostam de trabalhar aqui, também não vão gostar de trabalhar lá. Aqueles que a gente pede para ajudar aqui não ajudam, desencarnou, ninguém muda. Nós somos aqui o que somos lá o que somos aqui. É uma questão de personalidade, uma questão de conhecimento, uma questão de nós nos adaptarmos às condições por tudo aquilo que nós vamos aprendendo. A nossa evolução ela vai se dando através do nosso esforço, da nossa vontade em aprender, em fazer. É assim que a gente passa para essas regiões e para que as pessoas percam esse medo. Eu não quero ir para o umbral, eu não quero ir para o umbral. Então a gente só precisa entender que o umbral não é um buraco onde só existe ali dor e sofrimento. Uma condição que o espírito ele vai adquirindo estando encarnado. Quando a gente está aqui e nós somos pessoas que fazem as coisas certas, trabalhamos, ajudamos a nossa família, estendemos as mãos para ajudar os nossos semelhantes. Não fazemos mal a ninguém, não tem por que você ficar num lugar ruim sofrendo. Não tem. Agora, essas pessoas que fazem mal para os outros, que prejudicam os outros, essas pessoas sim vão para lugares lá no mundo espiritual para poder resolver essas questões. Você sabe que muita gente faz coisas erradas aqui, às vezes desencarna, e estando aqui no plano físico, a gente acha que a pessoa não pagou por aquilo que fez. Olha lá, morreu, não pagou, deixou um monte de coisa errada aqui. Só que quem faz isso, desencarnou, chegando do lado, a justiça lá recolhe já, imediatamente. No mundo espiritual, a justiça funciona
igualmente para todos. Então, tudo aquilo que a gente acha que as pessoas ficaram impunes, você pode ter certeza que seria melhor se tivesse começado a pagar a sua penitência aqui. Seria muito melhor a gente tentar corrigir aqui, porque lá do outro lado não tem advogado de defesa. Não tem ninguém para te defender, porque o que te acusa é sua consciência, o que revela a verdade é sua consciência. E as pessoas não conseguem viver na mentira, não conseguem ficar mentindo lá do outro lado. Simplesmente porque cria, né? Nós criamos em nós. A gente sabe que nós temos uma aura, essa aura ela reflete nosso estado de espírito. Estando do outro lado é a mesma coisa. Então quem vive a verdade, fala a verdade, você automaticamente cria uma empatia. É natural isso. Agora quando você chega perto de alguém, você sente alguma coisa errada, bota os 2 pés para trás, começa a prestar mais atenção que tem alguma coisa errada ali. Porque a aura da pessoa, ela exala o quê? A energia que a pessoa tem. O que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, e nem sempre o que a pessoa fala. Você sabe que todo e qualquer estelionatário, ele é muito bom de falar. E ele tenta te enrolar, tenta te... de todos os meios e modos. A gente sempre fica com o pé atrás, sempre fica com agonia, a gente sempre fica com um sentimento assim de receio dentro da gente. E às vezes a gente se deixa enganar porque quer. Porque a intuição, a nossa intuição, ela é um radar poderosíssimo que vai nos impedindo de nós criarmos ou aumentarmos os problemas que temos. Falo para os trabalhadores da nossa casa que a intuição é a maior das mediunidades, a mais importante delas. Todo mundo tem, mas nem todo mundo dá a devida importância a essa intuição. A intuição apenas revela as pessoas como elas são. Até mesmo a presença espiritual. Que o espírito ele vai revelando o que ele é pela vibração que ele tem. Nós vamos recebendo essa vibração. A intuição funciona como um radar, um campo de proteção, que vai fazendo com que o nosso organismo ele vá reagindo a essas vibrações. Então, quando a gente começa a se sentir mal num lugar, se sentir mal perto da presença de alguém, é para você tomar cuidado. Só você tomar cuidado. Você só se permite envolver por isso se você também não fizer a sua parte. Não manter a cabeça no lugar, não cuidar dos seus sentimentos. Se você não for verdadeiro contigo, todo o seu campo vibracional ele vai se tornar falho, vai se tornar vulnerável. Por isso que Jesus, né, ele nos ensina na oração e vigilância, sermos simples como uma pomba e prudente como uma serpente, para que a gente não caia nesses erros, não caia nas ciladas, não seja enganado. Depois, para a gente não se arrepender de absolutamente nada. Porque nós somos avisados. Intuitivamente nós somos avisados. Então, aqueles que ouvem a intuição resolvem mais rápido todos os problemas que têm. Por isso que é importante prestar atenção. É importante a gente prestar atenção no ambiente onde a gente está. E a gente vê que os espíritos eles vêm para poder preparar o ambiente. Por quê? Por ser um auditório público, aqui se faz muitas reuniões de assuntos comerciais. Pessoas que querem vender coisas, então a vibração fica, a energia fica impregnada nas paredes. E por ser um atendimento espiritual, onde o intuito é sempre ajudar as pessoas a se curarem, passar as orientações para que as pessoas fiquem bem, então os espíritos têm todo um trabalho, fazer toda uma limpeza, a gente chama de limpeza energética, que é uma troca de vibração, troca de energia. Para que o ambiente fique propício a um trabalho que é feito hoje. A gente sempre está orientando as pessoas a tomarem os cuidados com o tipo de música que você toca dentro da sua casa, o tipo de coisa que você assiste na sua casa, semelhante a toda e qualquer ambiência. Para se fazer um atendimento espiritual, se não houver todo esse empenho em cuidar vibracionalmente do ambiente, fica difícil fazer o trabalho. A casa dividida não reina. E sempre quando há alguma divisão, brigas dentro do ambiente, é porque ali já existe alguma vibração nociva à família que está ali, a nós. Quando a gente não sabe disso, não presta atenção nisso, a gente acaba destruindo a família, destruindo o trabalho, destruindo tudo. Então,
Falando ontem para o Rafael, isso é um atendimento espiritual, então não esqueça disso. Em relação às músicas, nós estamos lidando com espíritos, nós estamos encarnados, nós somos médiuns. Todo mundo tem a sua parcela de trabalho aqui. O que os espíritos precisam para poder fazer o trabalho? O que eles nos pedem? O que um espírito exige para poder trabalhar? Boa vibração. Mais nada. A boa vibração de todos nós é a única coisa que é necessário para que eles consigam permanecer no ambiente o dia inteiro. Na hora que começa o trabalho, os médiuns entram em transe e só vão sair desse transe quando a última pessoa for atendida. Então, no mínimo até 3, 4 horas da tarde, ou seja, são 5, 6, 7, 8 horas, o médium ali totalmente em transe para que o espírito consiga fazer o trabalho. Nessa casa nós já ficamos até 20 horas assim, desta forma fazendo o trabalho. Mas por quê? A ambiência é preparada para isso. Então, é feito todo o trabalho, limpeza, certo? De não permitir que entre seres desencarnados com o intuito de prejudicar, de atrapalhar, sabe? De deixar as pessoas irritadas, inquietas. Então todo mundo fica como que anestesiado, por isso que a gente pede, todo mundo, né, que vai a uma reunião espiritual, que esteja presente, físico e mental e emocionalmente, dentro da reunião. Se precisar sair para o banheiro, vá. Mas quando a gente fala, né, às vezes o pessoal acha ruim, por exemplo, evite, né, por exemplo, que o celular toque. Evite. Evita isso por quê? Não só distrai você, como distrai quem está ao lado. Isso acaba fazendo com que as pessoas percam a concentração. Entendeu? Se marcou alguma coisa, então recebeu alguma mensagem, aí pede licença, vai ali fora. Entendeu? Não é aconselhável fazer isso, mas quando você vai a uma reunião espiritual, já avisa quem tem que avisar. Olha, eu vou ficar fora do ar durante tanto tempo. Entendeu? Para justamente evitar tais desconfortos com todo mundo. São coisas simples. Então, é feito todo um trabalho. Aí nós vimos que os espíritos estavam trazendo equipamentos, que eles fazem isso. Traz os equipamentos para poder fazer, né, os tratamentos, fazer cirurgias quando necessários, em cada um quando é necessário, mesmo que talvez as pessoas não saibam que tem algum problema necessário, alguma cirurgia espiritual, são feitas de uma forma muito simples, muito rápido, porque ele já sabe exatamente o que tem que fazer, sabe exatamente como cuidar, sabe exatamente como fazer essa cirurgia sem que você tenha as consequências, né? Como é uma cirurgia material, de você ficar às vezes tanto tempo em repouso. Apenas você precisa seguir uma disciplina, um pouco de resguardo, em relação às coisas principalmente vibracionais. Vibracionais, porque o que sustenta o corpo é o espírito. Quando a gente desencarna, é o espírito que sai do corpo e abandona o corpo. Em processos de trabalho de cura, quando você trata do espírito, no perispírito, né, gente, toda a vibração de cura é transferida para o corpo. Porque às vezes as pessoas falam, mas vocês não fazem cirurgia de corte? Tem gente que quer ver corte, né? Aí procura quem? Quem faz corte? Quem faz corte? Os médicos estão encarnados. Quem vai fazer um tratamento espiritual? Se realmente acredita nos espíritos, é muito simples. Os efeitos das cirurgias, as pessoas vão sentir a partir do momento que ela for operada. Porque o que sustenta, o que molda o nosso corpo é a condição espiritual que nós estamos. Você sabe que todas essas doenças que vão aparecendo em nós é efeito colateral daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. Nosso corpo, ele não aguenta uma vibração contrária, sem que seja de paz,
de harmonia, principalmente. Nosso corpo, ele retrata a condição de espírito de cada um. Todos os problemas que você possa imaginar. Ranger de dentes, sabe, a pessoa que trava os dentes quando vai dormir, pesadelos, problemas estomacais, problemas vasculares, o próprio câncer, diabetes, pedra na vesícula, pedra nos rins. Tudo tem a ver com o emocional de cada um. Tudo. Então eles fazem todo um tratamento para que esse processo de cura seja alcançado por todo mundo. Eu estava conversando com o Gilson, né, a respeito do tratamento lá com o Dr. Bezerra, no penúltimo atendimento. Estávamos lá em 3 médiums, o Dr. Bezerra falou assim, deixa lá 5 cadeiras ali. E as pessoas passavam por ele e falavam assim, quem vai operar são os espíritos, não os espíritos que estão com os médiums. Muita gente não acredita, né? Mas, colocando as pessoas lá, a pessoa era encaminhada, ficava ali sentadinha, falava assim, se concentra que você vai ser operado. Tem gente que fala assim, mas eu vou ser operado de quê? Se concentra, eles não fazem cirurgia se não há necessidade. Até ele estava relatando o caso de uma pessoa que estava com uma pedra gigante no rim, passou lá pela cirurgia, depois falou assim para ele, agora só pode ir, recebe ali as orientações por escrito. Aí depois a pessoa com dúvida, né, voltou lá e mandou perguntar para a entidade, mas eu fui operado do quê? Aí a entidade falou assim, ele foi operado de uma pedra gigante no rim. E ninguém dali sabia que ele estava com um problema. Ele falou assim, olha, eu tinha ido ao médico, e o médico constatou que eu estava com uma pedra que não poderia ser operado, teria que fazer todo um tratamento primeiro para depois remover a pedra no rim, que era uma operação até de muito risco. Aí a pessoa se emociona, chora, mas interessante aqui, você vem em busca de ajuda dos espíritos. Se você mesmo não acreditar, não tem sentido algum você estar aqui. Você vai passar. Você acredita no espírito? Se você não acreditar no espírito, não tem sentido estar aqui. Gilberto é um médium, Lindomar é um médium, Gilson Pimentel é um médium, tem os auxiliares que os auxiliam também, são assistidos espiritualmente, por isso que eles, conforme os espíritos estão ali trabalhando, os auxiliares estão ali psicografando uma espécie de um receituário de tudo que precisa. Porque não fica um espírito ali operando. São vários espíritos que estão ali dando assistência e vão passando as instruções. Então a cabeça ali de quem está anotando as coisas não fica esperando nada. A mão corre. Se perguntar para ela assim, 2 minutos depois, o que escreveu? Ela vai ter que ler. Que nem ela sabe o que foi passado para cada pessoa. Mas o espírito que está ali, passando a orientação, ele sabe por quê. A pessoa pega aquilo e fala assim, nossa, por que ele mandou tomar isso aqui? Aí se vai conversar com a pessoa, vai entender o porquê. Então, sabe, o tratamento ele é feito pelos espíritos na fonte da nossa vida, que é o espírito. Por isso que é importante, quando a gente fala de você cuidar-se espiritualmente, o que é? Como é que você vai cuidar-se espiritualmente? Sentimento, pensamento. Isso é cuidar espiritualmente. Não é você pegar assim, ó, vou fazer uma consulta espiritual. Só da gente olhar nos olhos da pessoa, sabe que os olhos entregam cada um, né? O olho te denuncia. Quando o olho não te denuncia, você tem um amigo, né, que a gente chama de anjo da guarda, ele passa toda a ficha de tudo que você está passando. Ele te denuncia. Às vezes você fala que não tem nada, ele fala, ele está mentindo. Desse jeito. Sabe, a gente sempre orienta as pessoas, conforme nós vamos conversando,
todo mundo já vai passando por uma espécie de triagem. O espírito vai vendo o que você precisa, o anjo da guarda vai falando aquilo que você está tomando, que você está fazendo contra e a favor, fala mais ou menos como é a sua vida, se você tem uma vida regrada, se você tem uma vida bagunçada, se você não tem disciplina, ele te denuncia. Então, às vezes a pessoa vai passar, o espírito está ali incorporado, vai te dar uma bordoada. Mas por que ele falou isso? Por que ele te puxou a orelha? Que atrevimento, como é que ele sabe que eu sou assim? Ele sabe. Ele não adivinha, o espírito não é adivinho. Ele recebe informação. Ele recebe informação. Quem dá informação? Quem te acompanha. Às vezes quem está te acompanhando também pode ser alguém muito próximo de você que desencarnou, que sabe dos problemas que você tem e também relata ali. Não existe isso que as pessoas imaginam. Existe uma comunicação perfeita. Perfeita. E eles conseguem saber a respeito, até mesmo das nossas situações kármicas, né? Por que eu escolhi nascer? Eu não nasci por um acaso, não escorreguei na casca de banana e vim parar aqui. Isso não existe. Mas, vindo aqui para o plano físico, tem um motivo. O motivo, normalmente, está ligado à família. A sua família, o relacionamento familiar. E ao desenvolvimento da sua capacidade, a sua intelectualidade e a sua capacidade de amar. Por isso que é importante prestar atenção. É uma reunião espiritual, então procure você ficar concentrado, procure ficar em prece, procure ficar atento, evite de sair desnecessariamente, evite conversações que não têm nada a ver com a reunião. Me lembro de uma vez, isso foi em 1997, lá em São Paulo, uma reunião espiritual. Os médiuns estavam fazendo lá o trabalho. O local lá onde a gente fazia o trabalho tinha várias portas de saída para a rua. E sempre tem aqueles que vão na reunião espiritual para ficar na calçada, né? Vão para ficar do lado de fora conversando. Entra de vez em quando, mas fica do lado de fora. Aí um dia o Dr. Bezerra de Menezes, ele permitiu, né, que fosse visto o que acontece. Quem fica ali do lado de fora vai sendo vampirizado. Tinha umas sombras em cima deles assim, que iam tirando toda a vitalidade deles. Então, de vez em quando, o que ele fazia? Quando a pessoa está inquieta dentro de uma sessão, de um atendimento espiritual, e se não há uma coordenação, se não há uma palestra, se não há nada que possa ajudar as pessoas a ficarem concentradas e atentas, esses espíritos das sombras, eles rompem a barreira de proteção, eles entram correndo, colocam a mão na pessoa. Eles não conseguem ficar ali. Automaticamente ele já volta, fica lá do lado de fora esperando. Vai me dar 5 minutos. A pessoa com quem ele conseguiu tocar começa a ficar incomodada. A pessoa pega e vai aonde? Vai lá para fora. Chegando lá, esses seres se aproximam para poder retirar, roubar toda a energia, ectoplasma, tudo aquilo que eles precisam para poder se sustentar. Às vezes as pessoas vão numa sessão espiritual, né, vão numa reunião, e não conseguem ficar dentro da sessão. Ela vai e não consegue ficar dentro. Ou seja, esses seres já abordam a pessoa desde a casa dela e já vai colocando coisas na cabeça dela. Então a pessoa entra, vai lá, vou ficar aqui fora. Vou ficar aqui fora. Não percebe que está sendo vampirizada. Aí surge uma pergunta, né? Mas
E quando as pessoas que estão lá dentro saem, elas vão ser vampirizadas? Aqueles que vão, ficam compenetrados, participam, os próprios médiuns, os trabalhadores da casa espiritual que estão lá fazendo o trabalho, do começo ao fim não saíram para nada. Eles não vão ser vampirizados assim que botarem o pé na calçada? O doutor Bezerra de Menezes falou assim que não. Por quê? Assim que você bota o pé para fora, cria-se como se fosse um guarda-chuva de luz em volta da pessoa. Ou seja, a pessoa sai com um campo de proteção ali e ela chega até a porta da casa dela com aquela proteção. O mundo espiritual sabe como cuidar para que a gente não perca aquilo que é importante para nós. Por isso que de tudo que a espiritualidade nos ensina, se você não tiver esses conhecimentos, preste atenção. Quem aqui frequenta a casa espiritual? Todos vocês frequentam? Vocês vão e ficam lá dentro? Ou vocês vão apenas passam e vão embora? É importante permanecer. É importante ajudar na vibração. É importante você saber dessas coisas. É importante você saber como é que está a sua cabeça. Às vezes, né, diante das orientações que são passadas, às vezes muita gente fica incomodada. Mas não é porque ela está incomodada. Mas aqueles que acabam influenciando ela, que ficam incomodados. Então, faz que sai daqui. Está muito chato isso. A pessoa começa a não prestar atenção às orientações que são passadas. As pessoas não acham lugar nenhum. Nenhum lugar é bom. Nenhum lugar presta. Vê só os defeitos. Procura só as coisas erradas. Mas por quê? Quem está ali induzindo esse ser humano a pensar assim, não quer que ele fique em lugar nenhum, porque ele está procurando a sua reforma íntima, está procurando ajuda. E esse ser, ele vai ali vampirizar a pessoa. Vai vampirizá-la. Então, sabendo disso, é importante a prece, os banhos, aquele negócio. Eu vou porque eu preciso, e eu vou lá para poder também contribuir com a vibração do ambiente. Tem que tomar cuidado, veja só. O tipo de sono. O tipo de sono que a pessoa tem. Que existem algumas formas em mediunidade da pessoa em que ela se desliga automaticamente pela vibração que está no ambiente. Isso não quer dizer que seja ruim a pessoa fazer isso. Mas o sono também, ele é resultado. Às vezes a pessoa tem uma vida agitada, carregada, cheia de problemas. Então, chegando ali, ela recebe uma anestesia. Essa anestesia é para ela dormir. Enquanto isso, os amigos, né, os invisíveis, vão ajudar no restabelecimento da pessoa. Entendeu? Não quer dizer que seja ruim. Então não precisa jogar água fria. Entendeu? Mas é importante ver só que a pessoa começa a pensar: o que é que eu estou fazendo? Porque toda vez que eu vou, eu durmo de roncar. Então tem que tomar esses cuidados. Como é que está a vida durante os dias que antecedem? Né? Porque os homens, né, roncam naturalmente todos os dias, né? Só os homens, as mulheres não. Né? As mulheres roncam também? É mesmo? Imagina, não. A mulher não ronca. Só os homens. Né, Rafa? Já ouviu sua mulher roncar alguma vez? Você se atreve a falar que a mulher está roncando? Mas essa questão, né, desse sono que se dá nessas sessões é uma forma até da pessoa ser ajudada, só que você precisa tomar cuidado. Se isso se torna uma constância, é porque a pessoa não está se cuidando e às vezes ela perde muito das orientações. Se ela acontecer dela dormir, depois dela se inteirar daquilo que foi falado, daquilo que foi indicado, dos estudos que são indicados às pessoas fazerem. Que toda casa espiritual, sabe, é uma escola.
Então tem que ajudar as pessoas, tem que ensinar as pessoas a estudar, a fazer alguma coisa, a participar das atividades. Alguma coisa é importante fazer, é importante cada um contribuir. E não apenas usufruir. Usufruir é importante, mas você, se participar, é mais ainda. Que as casas espirituais, estando aqui na Terra, elas precisam se manter. A prefeitura não quer saber, ela cobra IPTU. A companhia de energia elétrica não quer saber, ela cobra conta de luz. As companhias de água não quer saber o que acontece, ela cobra a conta d'água. A sujeira não sai sozinha. As pessoas vão no banheiro, os espíritos não vão lá limpar as pessoas. Tem que botar papel higiênico, tem que botar água, tem que botar o cesto, tem que botar no saco plástico. De vez em quando é uma lâmpada que queima. E às vezes, né, tem muitas casas que a lâmpada fica queimada, mas não tem doação nem para trocar uma lâmpada. As pessoas não gostam, né, quando a gente pede. As pessoas xingam bastante quando a gente pede, né? Eu peço mesmo. Não peço para mim. Nunca peço para mim. Deus me dá e me deu tudo que eu preciso. E para mim isso é o que importa. Mas o que a gente pede? Para casa. A gente não está pedindo papel sulfite? Sabe que a gente usar mais de 20 mil folhas todo mês. A quantidade de pessoas que recebem orientações todo mês na casa, às vezes é mais, às vezes um pouquinho menos, mas a média de 20 mil folhas A4 todo mês. A gente não pede cimento, olha cada coisa que a gente pede. A gente pede cimento, a gente pede ajuda para poder comprar tijolo, para poder pagar o pedreiro. Aliás, tem pedreiro aqui? A gente está sequestrando o pedreiro. Marra dentro da van e leva para lá. Entendeu? Não pede resgate. E não pede resgate. Entendeu? Bota ele para trabalhar lá. Dificuldade de mão de obra que tem lá. Então já nós estamos construindo lá na Colônia Esperança, Deus sabe o tamanho da dificuldade que é. A gente está sempre pedindo. A gente pede às pessoas para doarem alimentos, cestas básicas, por quê? Todo último sábado do mês, centenas de pessoas vão lá para poder receber aquelas cestas que as pessoas doaram. E a doação, ela vai em seu nome. O benefício espiritual que vai receber por aquilo que você faz é seu. É você que recebe por aquilo que faz. Então a gente procura manter a casa em ordem, procura manter a casa limpa, entendeu? Os espíritos são muito exigentes quanto a isso. Gilberto é muito chato quanto a isso. Eu não gosto de lixeira transbordando, eu não gosto de torneira vazando, não gosto quando alguém lá esquece luz acesa, não gosto, porque a conta vem. Por isso que a gente pede. Com as caravanas a gente pede ajuda para poder chegar onde nós chegamos. Para quê? Não adianta a gente chegar num posto, né, de combustível e falar, nós somos das caravanas de luz, você pode botar diesel aí para nós? Eu falei, posso? Vou lá na bomba, quanto que é? É tanto. Você sabe que até no mundo espiritual, as pessoas acham que tudo lá é de graça, né? A gente ouve falar dos bônus espirituais, né? E as pessoas então acham que lá tudo é de graça, você pode dar no mercadinho, né? Lá o espírito come? Come. A grande maioria ainda não está preparada para desencarnar e não comer. Né? Tem a famosa sopinha que tem lá, mas existem outras coisas também. Para quem já leu um pouco das obras também do Robson Pinheiro, descreve que em algumas cidades quase que se materializa carnes, bebidas, pelas necessidades dos espíritos. Mas eu não quero ir para lá. Tomara que você não vá. Mas é importante você saber. Então, lá no mundo espiritual, você paga as suas contas com os bônus. O que são os bônus? É o mesmo que você receber seu salário em conta. De acordo com o que você faz. De acordo com o grau de importância e, principalmente, o grau de vibração que você faz. Onde você trabalha feliz?
quem paga o teu salário ali, você agradece a ele? Ou você fala que ele não fez favor nenhum? Que você que está fazendo o favor de deixá-lo rico? Tem todos os tipos de pensamento. Nós respeitamos. Do mesmo jeito que você recebe esses, nós chamamos de dinheiro na sua conta, são créditos. Vai comprar uma geladeira, quanto custa? Tanto. Comprar um fogão, uma televisão, um automóvel, um avião, um iate, um foguete, um pão, uma caixa de fósforo. Você paga com os bônus alcançados pelo seu trabalho. Lá no mundo espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Você se lembra do relato de Lísias, lá no nosso lar, falando que, né, o pai dele, se não me engano, conseguiu comprar uma casa no mundo espiritual, estando encarnado. Como é que ele comprou isso? Ele foi na Caixa Econômica, foi lá e financiou uma casa no mundo espiritual. Através da ajuda ao próximo que ele fazia. Ele era um trabalhador, dirigente de uma casa espiritual que ele ajudava muita gente. Sabe aquelas coisas que você faz e ninguém reconhece, você faz e ninguém reconhece? Chegou lá no mundo espiritual e falou assim, olha, o senhor tem crédito aqui, para eu comprar uma casa muito grande. Então, a pessoa muda de casa lá, como muda de casa aqui. Através do quê? Do crédito, daquilo que você faz, que não é perdido. Não faça as coisas para que as pessoas vejam. Façam as coisas conscientes do porquê e dos efeitos positivos que isso vai trazer ao longo da sua existência. É assim que a gente vai vencendo todas essas dificuldades, é assim que a gente vai conhecendo as coisas como são. Por isso que a gente pede, quando a gente entrega o envelope para as pessoas, assim, você pode colocar uma doação aí? Vocês estão cobrando atendimento? De forma alguma. Só o que é ensinado nas lives, se alguém tiver o trabalho de anotar, aquilo não se ensina nem em faculdade. Quem tem um pouquinho de boa vontade, não tem preguiça, pega ali uma caneta, um caderno, começa a anotar o que e para quê. Você tem uma relíquia ali, que fala-se sobre praticamente a maioria das plantas medicinais, a maioria das doenças que as pessoas têm, principalmente. Não tem aqueles textos gigantes que você começa a ler e fala, não dá para ler isso aqui. Simplesmente está escrito como curar. Não é como melhorar, como curar. E eu posso falar que eu sou privilegiado porque quando os espíritos utilizam a nossa mente, o conhecimento fica aqui. A gente aprende e nunca mais esquece. Por isso que é importante a gente ter boa vontade, a gente querer fazer, mesmo que as pessoas às vezes não gostem quando a gente pede, você pode ajudar. Por quê? Quando chegar no posto, quando chegar na praça de pedágio, né? Quando tiver que trocar um pneu, quando tiver que fazer troca de óleo, troca de filtro do carro, tudo, da van, quando tiver que pagar uma passagem, que às vezes é difícil, né, para os médicos deslocar de van, ficar 4, 5 dias dentro de uma van, é um pouco mais difícil. Às vezes é muito mais barato viajar de avião, que a gente está sempre procurando as promoções para poder ganhar tempo, e dentro desse tempo ganho, os médicos não ficam à toa, estão ajudando cada vez mais e mais pessoas aonde eles estão. Por isso, quando a gente pede ajuda, é por causa disso. Porque o que vocês recebem, que a gente recebe espiritualmente, dinheiro não paga. Dinheiro não paga. É muito mais do que dinheiro. E quem recebe essa orientação e segue certinho,
A pessoa vai desencarnar, que tem que desencarnar, vai desencarnar com saúde. Chegou a hora de desencarnar, fala, ó, família, eu vou desencarnar, tá? Aí, deixa eu ver onde eu vou desencarnar, deixa eu sentar aqui nessa poltrona que eu vou desencarnar. E desencarna, com saúde. Passa uns dias ali no hospital, tá bem, tô bem. Para casa, vai encontrar a família lá, vai quebrar o pau lá, né, que andou brigando. E vai fazer o que lá no mundo espiritual? Ah, eu vou tirar umas férias. Vai sim. Lá a conta chega também. Lá a conta chega. Lá não é lugar de gente ociosa. O bom do mundo espiritual, sabe o que é? Que lá a gente rejuvenesce. Conforme o tempo passa, a gente vai rejuvenescendo, até chegar num ponto de estabilizar-se. E a gente segue desse jeito. Até o dia que a gente fala assim, eu preciso reencarnar. Você chama a família, né? Chama lá para um macarrão de domingo, né? Entendeu? Chama a família, macarronada. Família, tudo bem, não sei o quê, festa. Eu vou reencarnar. Pelo amor de Deus, não faz isso. Por que você está fazendo isso? Faz pouco tempo que você chegou, mas eu preciso. Eu preciso resolver umas pendências, eu preciso lá ajudar. Fulano, ele reencarnou agora, a gente sabe que ele vai passar por dificuldades. A gente precisa ir lá ajudar. Pensa você que a família é a favor disso não lá. Quanto mais tempo eles pedem que a gente fique lá, mais tempo a gente pode até usufruir das dádivas que tem lá. Você sabe por que muita gente está em coma e não volta? Muita gente está em coma e não quer saber de voltar, não. Ele está bem onde está. Está preso, está só ligado pelo cordão de prata, mas está muito bem lá. Ele vê o corpinho dele ali e fala assim, puxa, não vou voltar lá não. E todo mundo fala, você tem que voltar. Não vou voltar. Às vezes a pessoa fica anos em coma. E quando a pessoa volta, ela volta mudada. Ela descreve coisas que ela fez enquanto ela estava ali em coma. É o mesmo que aquelas experiências, né? Quase morte. A pessoa desencarna. Aí se alguém fala, não está na hora, volta. Não é só hora não. Pega lá 2 brutamontes lá, né? Cada um pelo para um braço, vai, enfia no corpo de novo, aí não sai daí. É importante a gente saber dessas coisas. Muita gente chega pra gente e fala assim, mas eu não quero desencarnar agora, eu tenho muita coisa que fazer ainda, né? Primeira pergunta que eu faço, mas o que você está fazendo? Mas eu vou fazer. O que você não fez? Vai, conversa fiada, boi dormir. Ninguém deve ter medo do desencarne. Ninguém. Que é algo natural que todos nós vamos passar. E o nosso desencarne ele vai ser de acordo com tudo aquilo que nós fizemos. Sua consciência, seu estado de espírito. Aí você vai fazer essa passagem bem tranquila. Que já falamos nas lives constantemente. Desencarne não dói. Não dói. A pessoa não sofre no desencarne. Ela pode sofrer depois. Sofrer depois com o que vão mostrar para ela, né? O filme da vida dela. Aí ela vai sofrer. Que é sem corte, sem censura. Mas o desenlace em si é muito simples. É um piscar de olhos. Estalou o dedo, está do outro lado. A gente aqui vê o corpo ali, ainda quentinho, dá soco no coração, dá choque, grita, não vai embora, não vai embora. E a pessoa já está ali de pé olhando. O que aconteceu? Aí vem alguém e fala assim, vem comigo. Vamos passear na floresta. Até que seu lobo não venha. E te tira dali. Isso que é importante
a gente saber disso, manter esses laços, mesmo com aqueles que desencarnaram, laços fraternos, de amor, de respeito, é essencial. Porque a ligação continua. Esses laços familiares continuam. Os laços de amizade continuam. Os inimigos também, tá? Os inimigos também. Então, melhor você se reconciliar. Dá um jeito de se reconciliar, porque senão vai ser sua próxima missão. Reencarnar no lar dos seus inimigos. Aí você vai chegar lá e falar, por que que a minha família me rejeita? Por que que meu pai não gosta de mim? Por que que minha mãe não gosta de mim? Por que que eu não me dou bem com todos eles? Parece que eu sou um peixe fora d'água. Tem certeza que eu saio da sua barriga, mãe? Vocês não conhecem nenhum caso assim? Pois é. Você sabe que normalmente a gente não escolhe o amor para resolver as coisas, né? A gente gosta do jeito difícil. Se não for sofrendo, a gente não gosta. A gente quer passar pelo sofrimento. É aquilo que nosso amigo Ramires fala, né? Que ele não sabe curar a teimosia. Teimosia é só a nossa resistência. Para pelo menos parar um pouquinho e pensar. Antes da gente falar não, para um pouco e pensa. Para que você não se arrependa depois. Tá bom? É um prazer imenso estar aqui, voltar aqui. Estive aqui em 1997, faz pouco tempo. Estive aqui. Muito agradecido pelo acolhimento, a vibração está muito boa. Agradeço a todos vocês. Agradeço de coração. Fortaleça a sua imunidade. Estude, trabalhe, perdoa, ame, respeite. Procure conviver em paz. Não tente mudar ninguém. Só quem você vê do outro lado do espelho. Essa é a pessoa que você tem que mudar. Essa é a missão da sua vida. Tá bom? Do mais, quanto mais você estudar sobre todos os assuntos, melhor para você. Tá bom? Muito obrigado a todos e viva Jesus.